Pai querido, neste momento, mais uma vez, nos reunimos, ó Pai, na Tua presença, cada um nos seus lares, mas de forma que estamos em unidade, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo conduza essa reunião nessa noite, nesse momento, Pai, que cada coração esteja aberto para receber o entendimento, Pai. Que a gente tenha clareza da Tua palavra, que as Sagradas Escrituras sejam realmente compreendidas por nós, ó Pai, que a gente não nos confundamos, ó Pai, com nossas próprias interpretações, mas que o Teu Espírito Santo conduza o nosso entendimento para que a gente conheça de fato a verdade que liberta, Pai. Peço que o Senhor esteja com cada um, aqueles que ainda vão se conectar a essa reunião hoje, aos que vão assistir depois, Pai, que o Senhor também esteja presente, trazendo a mesma clareza, Pai. E que através desse estudo as pessoas se acheguem a Ti, sintam o desejo ardente de se aproximar de Ti, Pai, porque cremos na Tua palavra e sabemos que a volta está próxima, Pai. Obrigado por essa oportunidade e conduza da sua maneira, Pai. Já te agradecemos porque é um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez, enquanto muitos estão em outras ocupações, Pai. Estamos aqui sedentos do conhecimento e abertos para aceitar o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Muito obrigada e conduz a partir de agora. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, como eu falei, a gente vai se basear em Mateus 24 para encerrar a parte da escatologia, né? Com base no estudo Roman, que é um estudo bem aprofundado da Bíblia, né? Então, o que esse estudo traz para nós, né, no contexto histórico e literário de Mateus 24? O cenário desse texto, né, é o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, onde se vê o templo, né? Então Jesus ele tinha acabado de anunciar a destruição do templo. A gente vê no começo de Mateus 24, no versículo 2, né? E era algo inimaginável para os discípulos, porque o templo era um centro espiritual nacional de Israel. E era uma construção muito admirável, né? Assim, algumas pedras daquela construção tinham toneladas, eram enormes e muito bonitas. E então, quando Jesus disse, né, sobre a destruição, lá no versículo 3, diz-nos que ele falou, né, que não ficarão pedra sobre pedra, que a gente já leu essa semana. Né? E aí os discípulos perguntam para ele: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui, eu não sei vocês, mas eu sempre interpretei esse versículo como os discípulos falando exatamente da mesma coisa, dos fins dos tempos. Só que aqui o estudo traz para nós que eles tratam de dois assuntos. A pergunta é quando sucederão essas coisas? É especificamente falando da destruição do templo mesmo, especificamente do templo, né? E não do fim dos tempos. E depois, eles fazem a pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, são mais duas perguntas. Então, o estudo diz para nós que Jesus responde essas duas coisas simultaneamente, né? E a Bíblia, por ser um livro que é para todas as épocas, então muito do que foi falado na destruição ali do templo faz referência com também a, a volta de Jesus, né? Como será a volta de Jesus. Então é uma analogia e ao mesmo tempo foi algo que aconteceu também já. Então a destruição de Jerusalém foi cumprida no ano 70 depois de Cristo e Jesus responde tratando ambos os temas entrelaçados. Algo comum na profecia bíblica. Isso era muito comum. Lá no Salmos 50, a gente pode ver mesmo Davi, ele vai falando, o salmo inteiro, ele vai falando as duas frases querendo dizer a mesma coisa. Então era muito comum na Bíblia usar esse tipo de explicação para tornar a didática mais compreensível, né? Por isso que Jesus trata os dois temas entrelaçados ali. Então vamos falar da estrutura e o significado profético.
sinais gerais do fim. Então, do versículo 4 ao 14, Jesus descreve os falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e frieza espiritual. Então, o estudo ele observa que esses sinais não significam o fim imediato, mas o princípio das dores, como as contrações de parto, né, que antecedem algo maior. Então, o foco não é adivinhar datas, né? Quando Jesus falou dos sinais, não era para a gente ter uma prévia de quando seria a data, né? Mas para que a gente permanecesse firmes. O foco é isso, permanecermos firmes e não sairmos do foco que é a volta dele, né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está lá no versículo 13. Agora, o evento histórico, né? Destruição de Jerusalém. Isso realmente aconteceu. E aqui vem a parte mais interessante, que é onde eu me confundia bastante. Jesus cita a abominação da desolação. Esse termo foi retirado lá de Daniel, no capítulo 9. E esse estudo que a gente está se baseando, ele explica que essa profecia teve um cumprimento inicial na invasão romana, que foi lá em 70 depois de Cristo, quando o exército de Tito destruiu o templo e massacrou Jerusalém. Então, esse episódio serviu como um prenúncio do juízo final. Ao mesmo tempo que Jesus estava avisando que isso aconteceria, também faz uma referência com o que vai acontecer, né, no juízo final, né? Mostrando que o que acontece quando o povo rejeita o Messias. Da mesma forma que aconteceu na destruição do templo, assim também será com quem rejeita. E Jesus ele alerta os discípulos a fugirem sem demora. Isso falando da destruição do templo primeiro, né? E de fato os cristãos da época obedeceram e escaparam da tragédia. E ali vem um adendo, né? Tem uma parte ali que fala, né, que ai das grávidas e das que amamentam. Porque nessa época que teve a destruição do templo, foi algo tão difícil, uma época tão difícil para as pessoas, porque teve muita fome, muitas coisas ruins, a ponto das mães que tinham seus filhos, elas já não tinham mais o que comer e elas se alimentavam dos seus próprios filhos, elas comiam os próprios filhos. Então, por isso que nesse texto cita isso, ai das grávidas e das que amamentam, porque realmente, de fato, aconteceu isso, né? Então, aí, o tempo final e a volta do Filho do Homem. A partir do verso 23, o foco se desloca para o fim dos tempos. Aí sim, é muito focado nos tempos que a gente ainda vai viver, né? Então, Jesus ele adverte contra os falsos profetas e sinais enganosos, enfatizando que sua volta será visível, repentina e confundível. Aí tem o versículo 27, né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esse estudo que a gente está se baseando, ele se destaca na segunda vinda, que não será secreta ou simbólica. Será um evento cósmico e glorioso, acompanhado de sinais nos céus e da reunião dos eleitos pelos anjos. Aqui também vale uma observação, gente. Como eu falei para vocês, minha visão particular não é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação aqui na Terra. Pela forma que a Bíblia trata esse assunto, né? Mas isso é minha visão. Eu sugiro e recomendo que vocês leiam sobre isso, estudem, busquem fontes confiáveis para vocês tirarem a conclusão de vocês. Mas, particularmente, eu acredito que faz muito sentido. Não tem na Bíblia um lugar falando que Jesus virá 3 vezes, né? Então, se são duas, quer dizer que a gente vai passar por esse momento até que Jesus venha e faça a justiça que vai ser feita. Minha visão, tá? Agora aqui a parábola da figueira e o chamado para vigilância. Jesus ele usa a figueira como um símbolo do discernimento espiritual. Aí tem o versículo 33. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Esse estudo ele explica que a figueira representa Israel e, ao mesmo tempo, a capacidade de reconhecer os sinais. E esse estudo também nos adverte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, aqui, o estudo ressalta o equilíbrio entre a gente observar os sinais e evitar a presunção, né? O propósito de Jesus não é criar curiosidade, né? Mas que a gente se torne discípulos vigilantes e fiéis. Então, os temas centrais, né, à luz da Bíblia, que esse estudo traz é, primeiro ponto, Cristo como centro da história, todos os eventos passados e futuros convergem para a autoridade e o retorno de Jesus, né? Outro ponto é a tensão entre o já e o ainda não, porque parte das profecias se cumpriu lá em 70, isso que confunde muitas pessoas. Quando Jesus cita lá, não passará essa geração, ele estava se referindo à destruição do templo. E as pessoas levam como o final dos tempos, ao pé da letra, e falar, mas passou tantas gerações, então Jesus mentiu. Na verdade, é essa interpretação que está errada. Nessa frase especificamente, ele estava se referindo à destruição do templo, que aconteceria naquela geração, realmente aconteceu. E em Mateus 24 a gente vê uma frase falando da destruição do templo e outra falando dos fins dos tempos. Fica meio assim, ele vai respondendo em paralelo. Por isso que fica muito confuso para quem lê sem entender o contexto histórico. Então, aqui, parte das profecias já se cumpriram, mas o cumprimento total ainda está por vir, que é a volta de Jesus, ou a segunda vinda, né, como preferirem. E o chamado à perseverança, que é a fé autêntica revelada em tempos de tribulação. Então, isso é o que a gente precisa ter sempre, né? A nossa fé autêntica, independente, assim, incondicionalmente, além das circunstâncias, que a gente não pode esquecer qual que é o nosso destino final, né? E cada vez mais se alimentar do que nos traz para perto disso. Porque, como foi dito, assim como o relâmpago, que se é do Oriente se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Vai ser, vai ser inesperada, mas que a gente não sejamos pegos de surpresa. Né? Por isso, chamada perseverança. E também o último ponto, que é a esperança escatológica. A volta de Jesus não é um motivo de medo, mas de consolo. Para aqueles que esperam no Senhor, né? Que têm a esperança da vida eterna com Ele, isso é motivo de grande alegria. Eu até conversei com a Dália esses dias, né? Naquelas minhas conversas viajadas. Eu falei assim que eu creio que vai ser na nossa geração isso, sabe? A gente não sabe, não tem como eu afirmar, mas eu creio que será. É uma crença minha. E eu fico pensando, ao mesmo tempo um privilégio a gente poder viver o que está escrito ali, né, em Apocalipse, no fim dos tempos, tudo, a gente poder testificar as profecias, vivendo elas, e ao mesmo tempo nos traz medo, né, de certa forma, porque vai ser um tempo. Então eu fico entre o que honra sermos a última geração e que vamos ver isso acontecer com os nossos próprios olhos, e ao mesmo tempo que Deus nos dê a perseverança, né? Só um minutinho, Silvia, vou só concluir essa parte e a gente já vai para as perguntas. Anota aí o que você tem para falar para a gente não perder. Então, aqui, para encerrar, né, aplicação prática, né, desse estudo todo. Ele não foi escrito, né, o estudo não foi escrito para satisfazer curiosidades proféticas, mas enquanto o mundo oscila entre crises e incertezas, o discípulo é chamado para viver em alerta espiritual, permanecer fiel, espalhar o evangelho e aguardar com esperança a vinda do Senhor. E tem muita gente que se apega naquilo, né? Ah, enquanto o evangelho for pregado para todo mundo, a volta de Jesus não acontecerá. Sim, só que a gente não tem como controlar isso. Hoje, com a tecnologia, com tantas facilidades, com tantos missionários afora, não tem como a gente imaginar, falta muito, falta pouco. Pode ser amanhã ou daqui a pouco, todas as pessoas terem o conhecimento, né? Porque para ser justo, as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer a verdade, por mais que muitas optam por não se permitir, mas é justo que todos tenham a mesma oportunidade para então depois acontecer a volta, né?
Então, à luz do Sim. estudo, Mateus 24 é uma janela panorâmica do plano divino, onde o passado e o futuro se encontram no propósito eterno de Cristo. Ele mostra que a história não caminha para o caos, mas para o reinado pleno de Deus, e que cada geração é chamada para estar pronta, não com medo, mas com fé vigilante. Então, basicamente, essa introdução que eu queria trazer a clareza, né? Agora, vou abrir para perguntas antes da gente entrar de fato para Apocalipse. Pode falar, Sil. Vou abrir um pouquinho aqui. Uhum. Primeiro, queria que você repetisse o nome do estudo bíblico, que eu não entendi, para a gente, se quiser dar uma pesquisada, né? Ah, eu mando lá depois para Tá. vocês. O que eu fiquei. Tem duas coisas que eu fiquei pensando quando eu estava lendo, né? Uhum, E para mim, assim, quando eu leio, para mim parece que tudo que aconteceu no passado, antes da vinda de Jesus, acontece hoje de novo. Por exemplo, as abominações, né? Assim, não tem um ponto central que acontece, mas acontece no mundo inteiro, né? Se você olha para as pessoas na África, o que aconteceu na faixa de Gaza, né? Nas uhum, favelas do Rio, né? O jeito que as pessoas matam outras, e até, por exemplo, as pessoas que sofrem muita restrição ou muita fome e falta de saúde, tudo segundo a corrupção dos governos, né? Para uhum, mim, isso aí tem muito a ver com isso que, para mim, né, vai acontecendo até que Jesus vai voltar dessa forma gloriosa. Então, é por isso que eu às vezes, né? sim, E outra coisa que eu fiquei pensando é que a gente não vê a nossa igreja, né? Primeiro, a nossa igreja física, a missão, ela está sempre, parece que crescendo, mas muitas outras foram destruídas, não o templo destruído com bomba. Lá na Gaza, naqueles lugares, sim, mas aqui muitas acabaram, por exemplo. Se você pegar a Igreja Católica do começo por exemplo, no meio do século passado até 2005, então tinha muita gente nas missas, muitos grupos, grupo de jovem, grupo de casal, grupo de. Hoje não tem mais quase nada. Então parece que vão se destruindo assim, porque a própria destruição de nós como templo, entende? Porque eu acho que a gente também é um templo, né, de Deus. E aí eu uhum, acho que essa destruição não de todos, de alguns, vai destruindo uma parte, né? Porque lá também, quando os cristãos tinham que fugir, era isso, né? Uns uhum. se mantiveram e outros não. Então, aqueles que não se mantiveram. Entende? Por isso que eu acho que é um paralelo, assim, quando eu leio a Bíblia, hoje que eu não entendia nada, né? E hoje eu entendo porque eu acho que parece que acontece igualzinho, assim, sabe? Sim. E eu não vejo a É, hora que Jesus chega para acabar com essa bagaça, eu falo, porque tá muito chato viver nesse mundo assim, desse jeito. com Era isso que eu certeza. queria colocar. E é muito interessante, Sil, o que você falou. E a primeira coisa que você falou me fez lembrar de uma parte do estudo que eu estava estudando hoje à tarde, que cita, né, as contrações o princípio das dores é como se fosse contrações de parto, né? Então, assim, quando a pessoa está grávida, ela começa a sentir contrações num período espaçado, né? Conforme vai se aproximando o nascimento, as contrações vão tendo um tempo menor, né, entre uma e outra. E aí, trazendo essa analogia para a Bíblia, a volta de Cristo é um evento mundial, né? Vai ser um evento mundial. E vamos voltar na história, né? O primeiro evento mundial que aconteceu, registrado, né, na história, foi o dilúvio, que o mundo inteiro foi, né, passou pelo dilúvio e ficou apenas Noé e sua família ali. Então, esse foi o primeiro evento mundial. Depois de muitos, muitos anos mesmo, o próximo evento mundial registrado na história foi a pandemia. Porque, assim, todas as coisas que aconteceram, a guerra mundial não foi mundial, alguns países ficaram fora dela, então não foi um evento que abrangeu o mundo todo. A peste bubônica, tudo que aconteceu no mundo não foi mundial, mas a pandemia agora foi. Atingiu todos os países, assim, foi de uma forma bem, bem abrangente. E todas as pessoas, né? Porque às vezes Sim, atinge o país, mas algumas pessoas continuam. Essa isso. não, né? Todo mundo mesmo, né? Sim, é Sem isso, exceção. exatamente. Não que todos morreram, mas atingiu, né? E o que acontece? Agora, o terceiro possível evento mundial
tem rumores, a gente já vê isso caminhando para isso, é a unificação das mensagens do Papa, sendo muito polêmicas para o catolicismo e favorecendo a visão protestante, né, ali nas entrelinhas, se vocês pararem para pensar bem. Então, eu acredito que é um preparo mesmo para um terceiro evento mundial, né? E se a gente pegar o tempo da pandemia para isso, né? Sei lá, que aconteça daqui 5 anos, ainda assim está muito curto comparado com o primeiro evento mundial. Então, as contrações de parto estão sendo cada vez mais curtas, né? Isso nos faz saber que a volta de Jesus está se aproximando cada vez mais. Embora já seja algo que a gente já sabe, mas está muito perto, né? Então, é muito interessante que você citou isso, porque me fez lembrar essa É. parte do estudo. E se você pensa agora de como que os governos, que nem se pegar esses dois eventos que aconteceram da COP, né, e tal, como que uma atitude de um governante, por exemplo, que nem o Trump, né, afeta o mundo inteiro em termos de economia, né? E aí Uhum, isso é uma cadeia mesmo, né? As pessoas vão sofrendo, 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 porque assim, por exemplo, eu escutei essa semana que de exportação o Brasil perdeu 34%, por exemplo, porque não consegue mais exportar. Então, isso daí afeta essas famílias, que afeta isso, entendeu? E daqui a pouco vai afetar todo mundo, né? Entende? Então, acho que é uma coisa que não é que nem vai acontecer o dilúvio, que, por exemplo, afundou todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa, isso daí que você falou mesmo da política, é bem para a gente pensar, né? Que é uma sim. coisa que vai indo assim, vai afetando todo mundo, e Uhum. aí. Só que Jesus precisava voltar logo, né? Eu converso com ele, mas acho que não dá Mas pra fazer. vai vir na hora certinha, Sil. E que a gente esteja preparado, vigilante, fazendo o que tem que ser feito para ir com ele, né? Ô, pai, Mas é isso. Oi? sabe uma coisa que a Sil falando, você falando, enfim, veio aqui na minha cabeça? Enquanto você falava, veio assim, ó. é, Será que a gente vai. Deus, né, deixou a Bíblia para a gente se preparar para o que vai acontecer, né? Uhum. Para tudo isso que vai acontecer. E aí, gente, engraçado quando a gente lê a Bíblia, a gente fica pensando, nossa, meu povo de Israel, né? Que lerdo. 40 anos, era 40 dias, não sei o quê. Será que a gente vai fazer igual? E me veio essa pergunta na minha cabeça, entendeu? E Eu aí é acho que por já isso está que eu acho. fazendo, né? Então, mas a gente tem que mudar, entende? A Sim. gente tem realmente nadar contra a maré, porque não é desse jeito. Aí uma outra coisa que a Sil falou que me veio na cabeça agora, olhando aqui, não teve, acho que foi Isaías, né, que falou assim, preparai o caminho, né, porque vem aquele, nananã. Gente, nós, igreja, somos o Isaías. Entende? É tipo assim, se a gente está fazendo um comparativo do velho com o novo, é isso. Hoje, como igreja, a gente tem que falar para as pessoas, ó, tá voltando, vai chegar e vai ter, né? E a gente vai passar por isso. E aí eu acho que na nossa, em outras igrejas, eu acho que falta um pouco também a pregação sobre isso. Trazer isso de alerta, mas não para deixar o povo alarmado, mas preparado, porque é vigiar e orar, né? Vigiar e orar, Uhum. porque a gente não sabe, não tem tantas parábolas. Não, se a gente soubesse quando o ladrão viesse, a gente estava ali, né? Com a arma empunhada e tal. Se eu soubesse quando o noivo vinha, eu tinha guardado azeite, né? Se o Uhum. servo soubesse, ele tinha investido dinheiro, né? E guardar não guardado. Nossa, sabe, me deu um estalo assim de pensar, nós somos o Isaías desse tempo aqui agora. Sim. Eu acho que não é só o Isaías, mas é o Velho Testamento, porque lá no curso Do start? do Start, numa das aulas, eles falaram isso, que o Velho Testamento é uma preparação para o Novo Testamento, que a vinda de Jesus começou. Uhum. E esse é a mesma coisa, é uma preparação, quer dizer, que tudo que está escrito, que nem você falou, tá certo, tudo que está escrito ali, só que você vê que você vai entendendo as coisas que está escrito conforme você estuda, né? E conforme você amadurece na palavra. Porque às vezes a gente começa a ler, que nem quantos anos eu fui na igreja, né? E mesmo, em qualquer igreja que eu frequentei, ou no Espiritismo, que eu fiquei bastante tempo, é sempre a mesma coisa que eles falam, né? Não tem esse raciocínio que a gente Uhum. faz em cima. Porque Uhum. a fé, a única coisa que é interessante lá, eles falam que a fé tem que ser uma fé raciocinada.
E o que que é uma fé raciocinada? É lógico que acreditar, se entregar, tudo isso é fé, só que é você entender também e continuar crendo que eu posso sofrer, eu posso isso, mas eu vou continuar, porque Jesus sabe exatamente, Deus sabe exatamente, né? Então, isso que é fé raciocinada também, né? A É, gente eu acho muito, saber conhecer. É, sim, Uhum. desculpa, pode falar. eu acho muito legal, Sil, isso também, porque o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, pastor também, ele cita, né, que a gente tem que ter a fé racional mesmo, no sentido do quê? Vamos supor, tá tendo um incêndio num lugar e você vai ser socorrido. Aí chega um bombeiro aí que eu vou te salvar. Você fica porque você acredita que ele tem capacidade de te salvar do fogo. Isso daí é uma fé racional. Não é que eu preciso ver ele me salvando para acreditar, mas por eu saber que ele tem o potencial de me salvar, eu vou esperar ali, confiante que ele vai me salvar. Agora, o contrário, o que algumas igrejas pregam, é aquela fé. Ele usa um termo que eu não vou lembrar agora, mas como se fosse uma fé louca, assim, tipo assim, chega alguém sem recurso nenhum durante esse mesmo incêndio e fala assim, ó, peraí que eu vou te ajudar. Mas você não tem, a pessoa não tem recurso, tá sem nada ali para te ajudar. E você, ao invés de sair, você fica ali parado no fogo porque você acha que vai. Isso daí é uma fé louca, né? Como se diz. Então, a fé racional, para a gente ter a fé racional, a gente precisa conhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, para então a gente ter esse firme fundamento, né? Do que a gente espera e mesmo que a gente não vê, né? E outra coisa que é a, a frequência, né? Por exemplo, a frequência dos cultos, dos estudos, faz com que a gente também sinta dentro de nós, né? Porque às vezes você não sabe por que você acredita, né? Uhum, Às vezes sua vida tá ladeira abaixo, que eu falo que a gente vive assim, tá ladeira abaixo, e você tá falando, não, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai mudar, que Deus sabe que eu preciso aprender. O que que será que eu preciso aprender com essa descida, né? uhum, Entende? Isso também é uma coisa que a gente vai indo, e com os estudos isso vai ficando muito mais fácil, né? uhum, Então, não é acreditar assim que eu acho que muito tempo se pregou, hoje não mais, né? As pessoas ensinam, né? Dividem, uhum, estudaram muito, né? Também teve esse aprofundamento de tudo, com arqueologia, com tudo misturado com ciência, né? Mas uhum. você vê, né? Ia lá e tinha que acreditar naquilo e acabou, né? Tanto que não é, tem gente, quanta gente comprou terreno no céu, né? Estou falando As muito tempo atrás, né? indulgências, meu Deus. Isso, é. Mas acreditava que aquilo ia salvar e ponto, né? Mas Sim. hoje não vai, entendeu? Então é uma evolução também, né? Quando fala assim, Uhum, ah, não mudou nada, eu acho que alguma coisinha mudou, sabe? É que uhum, tem coisa que, né? sim. Muito bom. Isso foi muito bom. E é uma coisa que tem me pegado bastante. Vocês acompanharam o episódio da minha conversa com o Caio em algum momento ali no grupo, né? E o que me pega muito hoje, muitas igrejas buscam o bem-estar de quem está ali, né? A preocupação é, o nosso grupo está acolhido pelos líderes, a gente está tendo atenção dos nossos líderes, então aqui é o lugar que eu preciso ficar. Tá invertendo os papéis, né? O nosso chamado é para fora, não para dentro. Só que muitos buscam igrejas onde o lugar de dentro é confortável. Então eu vou, me alimento, fico bem, tenho um momento de comunhão ali com os meus irmãos, ajudo os irmãos ali da igreja, é isso que me importa, né? Então, o que nós, tendo esse despertar, devemos fazer? Orar para essas igrejas, porque cada igreja é uma oportunidade de alcançar mais vidas, porque não cabe todo mundo na nossa, não cabe 20% da cidade na nossa, né? Então, que eu 50, que seja 100, em nome de Jesus. Mas então, o nosso papel é orar por essas igrejas para que tenham um despertar também de fazer para fora, né? A gente se alimenta dentro, mas o nosso principal objetivo é quem está lá fora. Como salvar mais vidas, né? Como transbordar aquilo que a gente já recebeu, né? Como Paulo falou, porque dou a vocês aquilo que também recebi. A gente tem que fazer a mesma coisa. Cada vez que a gente recebe um despertar, uma visão melhor, uma coisa que nos fortalece na fé, a gente tem que fazer esse talento multiplicar e não ficar enterrado, né? Então, o nosso papel como igreja é orar pelas outras igrejas também, para que essas portas sejam realmente portas abertas para fora, para o reino, não para dentro, né? E uma coisa Então, interessante, Rai,
Teve Ah, um culto que o pastor orou, né, pelas igrejas, todas. Ele citou todas, só não as que uhum, não são realmente, né, enfim. Mas eu sim, falei, gente, assim, né, 40 e tantos anos na igreja, eu nunca vi nenhum pastor em nenhuma outra denominação que eu já tenha ido orar por outra uhum, igreja. Você uhum, entende? Porque é uhum, isso, né? Se as pessoas estão onde elas estão, é porque primeiro Deus permitiu e tem alguma coisa com elas lá. Eu creio muito nisso. Se eu uhum, fiquei todo o tempo na presbiteriana, né, e foi porque eu tinha que passar por tudo isso, né, aprender lá, e hoje uhum, tá onde estou na missão, aqui com vocês, né, aprendendo também cada vez mais, e, e é muito interessante essa visão de, é isso, né, o para fora, não é o ali dentro, não é o uhum. ali dentro. É isso. Igual a Só que presbiteriana, isso só dá trabalho, né? Então, Com nós vamos certeza. encontrar toda essa falta, às vezes, de sensibilidade, conhecimento, às vezes até falta de. A pessoa não sabe comunicar, né? Tem muito isso, mas tem também isso, por exemplo, você está indo ali, você está sendo acolhido, que nem você está falando, que nem nós, né? Fomos no GE, agora tem isso, começam umas atividades mais pessoais do GE, né? Que vai ter o culto, daqui a pouco outra coisa, daqui a pouco não sei o quê. E aí o que que acontece? Mas só que daqui a pouco nós vamos trabalhar para isso, né? E aí tem uma boa parte fica, mas outra vai procurar outra coisa que começa tudo de novo. Acolho, daí fica sempre mamando, entende? Fica sempre Uhum. na criança, né? Olhando pelo lado terapêutico. E aí, quando você tem que levantar e ser o adolescente, e depois o adulto, ó, vai para outra, e vai para outra, e vai para mas outra. Que não são é só desses, né? terapêutico, a Bíblia fala sobre isso, né? A É, gente não, não tem é. que ficar só no leitinho materno, a gente tem que se alimentar da Isso, palavra mesmo exatamente. e se aprofundando, porque então que sentido há? Como é que a gente pode falar para as outras pessoas se eu só sei que Jesus chorou? Sei lá, que Deus é amor. É, Entende? Não é assim, né? não é? E aí dá para Gente, que fazer até um top! paralelo, dá até para fazer um paralelo com as mensagens, a série de mensagens, né, que a gente está tendo. O príncipe está entrando na parte da intimidade e tal, mas é isso, a gente começa no tornozelo, na fé, né, e vai para o joelho, e de repente a gente tem que mergulhar na fé também, nessa parte de crescer também, né. Então fica ali só no rasinho igual uma criança mesmo, não vai. É assim, é isso, é perca de tempo espiritualmente falando, né? Porque você está criando uma obesidade espiritual, você está enterrando o talento, depois vai ser cobrado tudo que você recebeu, né? A gente vai prestar conta do que a gente recebeu, o que a gente fez com o que Deus nos deu, né? A capacidade de transbordar do amor dele, salvar vidas. Quantas pessoas estão marchando para o inferno, né? E a gente não precisa fazer um evento mirabolante. Às vezes, onde você está mesmo. Você conversa com uma pessoa, a pessoa desabafa, você já ora por ela, isso daí já é missão, entendeu? A gente já faz isso no dia a dia mesmo. E quanto mais a gente está sensível, mais a gente vai enxergando oportunidade em tudo, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou para a África. Não, a missão é o tempo todo em todo lugar. É. Cada oportunidade do seu dia vai ter uma oportunidade para fazer um, um ID ali, né? Ó, Então, em contrapartida disso tudo que a gente está falando, das dificuldades, né? Hoje em dia eu vejo muito mais gente, por exemplo, durante a terapia, por exemplo, né? Falando de Deus. No final da terapia, Deus abençoe, muito obrigado, sabe? E na rua, vou no posto de gasolina, né? Às vezes eu falo pro cara, obrigado. Ele fala, de nada, Deus abençoe. Até olho assim, sabe? Porque eu não era comum, né? sim, Então, acho que tem também um outro movimento, talvez, por trás, né? Porque como tem muito conhecimento hoje e desenvolvimento de tantas coisas, eu acho que também tem. Talvez no final, né, no frigir dos ovos, talvez não seja tão ruim assim. Não sei. sim. Não, e eu lembro que já foi confirmado por vários profetas, inclusive de outros países, a respeito de um avivamento que está sobre para acontecer no Brasil, né? Um grande avivamento no Brasil. Então essas coisas demonstram, né, que isso está acontecendo aos poucos. As pessoas mais abertas, querendo se aproximar mais. A gente tem um exemplo pequeno, entre aspas, da rádio, né, da Missão Encorajamento. Quanto que a rádio tem abrangido, né? Pessoas que são cristãs e que não são também. Às vezes você pega Uber, a pessoa nem é cristã, assim, você percebe que, né, aparentemente não é, não julgando, mas
Só que tá ali na rádio, conectado, sei lá por qual motivo. Talvez porque não tenha tanta propaganda ainda, ou porque gosta dos louvores. Querendo ou não, vai introduzindo o evangelho aos poucos ali, né? Então, isso tá. E as pessoas estão abertas, estão mais abertas para isso. A gente percebe pessoas sedentas de Jesus, do evangelho. Você entra nas redes sociais, muitas pessoas fazem lives de oração, tal. E o tanto de gente que manda comentário pedindo oração, querendo Jesus, querendo o milagre, sabe? É muita gente. Então, tem muito campo ainda para acontecer, né? E tudo está caminhando mesmo para avivamento no Brasil, né? E que a gente esteja pronto. Eu não sei se vocês acompanham aquele pastor Hernani que veio aqui uma vez lá na Gelsomino. Ele é muito bom, assim, eu gostei muito dele. Comprei os livros dele e eu admiro muito o trabalho dele. E ele comentou que ele crê muito nesse avivamento que está para acontecer. E vai ser algo. Ele crê que vai ser maior que Atos 2, o que vai acontecer aqui no Brasil. E eu creio também. Eu creio que também pode vir pela apóstola Catherine, quando ela vier em janeiro. Uhum, A apóstola que a gente segue, né, no Instagram, que vai ter um evento dela gratuito. Eu até mandei em inbox para algumas pessoas, não sei se eu mandei para todo mundo. E uhum, a gente fez inscrição, né, Rai? E a gente está uhum. bolando para ir. É dia, acho que 7 de janeiro. 7 horas da noite, uma sexta-feira, Onde? em São Paulo. Hum. E é de graça, né? Então a gente só tem que pagar a ida e a volta, enfim. Uhum. Mas, e ela tem sabe, um trabalho, assim, muito de libertação, de cura, né? Enfim, e eu admiro também o trabalho dela. Que Deus E, usa e muito, né? Assim. pois manda, quem sabe da sessão de van? Ah, nós vamos ver como é que nós vamos. Depende de quantas pessoas, né? Mas, olha, É, eu me, vou. Ixi. me convida aí também, por favor. De repente a gente junta 6, 7 pessoas, compensa contratar uma van, né? Porque É, dirigir então. de volta Queria que todo depois mundo você fosse. manda. Para todo mundo Hã? receber a bênção, receber a unção, né? Vai, Vamos ver. Bom, é isso. Muito pra de tá falar, né, bom, gente? foi bom. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Lá que a Sil, como Minha dor, minha aqui dor de estava cabeça com dor de passou. cabeça, Amém. falou. Oi? Que esse- A Sil estava com dor de cabeça e falou pra caramba, né? Passou. Ai, glória a Deus. Eu estava irritada por isso que eu não queria abrir a câmera. Me deu uma dor de cabeça o dia inteiro. Que Mas bom. passou. Glória a Deus mesmo. Quem mais? Ninguém? Então é. Oi? Bom, então era isso. Agora vamos então para a parte para encerrar, né? Vou pôr o videozinho introdutório de Apocalipse e a partir de amanhã a gente entra no Apocalipse, nas leituras. Deixa eu abrir aqui e já compartilho a tela com vocês. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderia ser um João diferente,
um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como Rei do mundo. E ele estava em pé, entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar, ou literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa.
para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o Cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o Cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima seção do livro. Os 3 ciclos dos 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo. E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno, de 3 perspectivas diferentes. Então o Cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então João pausa a ação novamente com outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na 2ª visão do pergaminho.
Deus nomeia duas testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a dois profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então, Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, parem. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o Cordeiro conquistou os seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse. Sim. Bom, esse videozinho ele é dividido em duas etapas, né? Então, a primeira é essa. Aí eu vou pôr as leituras para a gente fazer durante a semana. Talvez eu divida as leituras em duas também, porque é bastante coisa e como é uma leitura mais complexa, eu acho melhor a gente deixar pouco para dividir em mais do que pôr bastante e ficar meio atropelado. E aí talvez no próximo encontro a gente não veja o videozinho, porque vai ter ainda coisa para ler. Mas eu vou deixar o link para quem quiser assistir de novo também. E também, como eu falei, como é uma leitura muito complexa, eu vou pegar explicações de cada do que a gente vai ler e colocar lá no grupo também de estudos para trazer mais clareza nessa leitura. Beleza, gente? E é isso. Reteté ficou quietinha aí hoje. Dali também. Ah, é porque eu tô fazendo janta, eu cheguei da academia, você viu que eu cheguei tarde. Que delícia. Vou jantar aí, Rê. Tá E eu já tô gostoso o cheiro. jantando. Olha lá. Eu vou jantar agora também. Bom, é isso então, gente. Você ora pra gente para encerrar, Sol? Peraí.